Silêncio. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula diferente sobre como interpretar os textos. Primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que ler o texto no mínimo 7 vezes. Ah, professora, esse número é muito grande. Não é. A cada questão que você for responder, você lê o texto inteiro novamente. Por que esse número? Nós não conseguimos memorizar todas as informações do texto de uma vez só. Cada vez que você faz uma leitura nova, você grava na sua memória mais um aspecto do texto. Se o texto tiver 8 questões, você vai ler 8 vezes no mínimo. Porque cada vez que você for realizar uma atividade, você deve ler o texto novamente. Se possível, comentar com um adulto ou com a professora o que você leu. Quando você comenta o que você leu, você relembra todas as características daquele texto, as personagens, o enredo, e assim você fica mais fácil de responder as questões. Lembrando que antes de ler o texto, antes de responder as questões, você deve ler o texto inteiro. E cada questão que você for avançando, você lê o texto novamente. Quando terminar de ler, essa é uma dica, hein? Sublinhe os nomes das personagens. Quando tiver uma pergunta sobre aquele personagem, você já vai saber onde localizar. Então, você precisa ler o texto no mínimo 7 vezes para interpretar. Se possível, comentar com o adulto ou com a professora que você já leu. Tem que ler esse texto antes de começar a responder as questões e, quando terminar de ler, sublinhar o nome das personagens. Não tenha preguiça de ler. Quanto mais ler, mais as ideias irão surgir. Para usar como exemplo, nós vamos usar A Raposa e as Uvas, uma fábula bastante conhecida, que diz assim: uma raposa estava com muita fome. Foi quando viu uma parreira cheia de lindos cachos de uva. Imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas, mas a latada era muito alta, e por mais que pulasse, a raposa não as alcançava. Estão verdes, disse com um ar de desprezo, e já ia seguindo seu caminho quando ouviu um pequeno ruído. Pensando que era uma uva caindo, deu um pulo para abocanhá-la. Era apenas uma folha e a raposa foi-se embora, olhando disfarçadamente para os lados. Precisava ter certeza de que ninguém percebera que ela queria as uvas. Também é assim com as pessoas. Quando não podem ter o que desejam, fingem que não o desejam. 12 Fábulas de Esopo, por Fernanda Lopes de Almeida, São Paulo, Ática, 1994. Vamos analisar a fábula lida. Quem são as personagens? As personagens são a raposa e as uvas da parreira. Qual foi a cena inicial da história? Na cena inicial da história, logo no primeiro parágrafo, nós vemos uma raposa que estava faminta, estava com muita fome e encontrou os cachos de uva. Qual foi o problema que a raposa passou? Esse problema que ela se passou foi que não alcançava os cachos de uvas. Como a raposa resolveu o seu problema? Ela preferiu desprezar as uvas, porque realmente queria muito, mas não conseguiu pegá-las. Então, ela resolveu o problema indo embora. Você resolveria esse problema dessa forma? As uvas estavam realmente verdes? Você resolveria o problema de outra forma? É pessoal. Por exemplo, buscar uma escada, buscar uma ajuda. E as uvas estavam verdes? Não estavam. Como a própria moral diz, ela desprezou as uvas porque realmente ela não conseguiu pegar as uvas.
Esse texto tem uma moral? Sim. Qual é? A moral do texto é a seguinte: também é assim com as pessoas, quando não podem ter o que desejam, fingem que não desejam. O que isso significa? A moral desse texto mostra que quando as pessoas não conquistam o que desejam, elas preferem falar mal disso para não se sentirem inferiores. Falam mal do que não podem ter. Tem uma outra tradução dessa moral que é: quem desdenha quer comprar. Quer dizer, quem fala mal de alguma coisa é porque realmente deseja aquilo que ela falou mal. Ler é prática, por isso devemos ler todos os dias, pelo menos um texto, e devemos fazer fichas literárias todas as semanas. A cada vez que se lê um texto, se aprende mais. Ouvir as histórias também ajuda. Tente também ler as histórias e depois contar para os seus familiares. Sei que você vai se dedicar.